quem vai em busca, normalmente, de um pensamento teológico fundamentado na filosofia, a primeira coisa que pensa, ou que encontra normalmente nos manuais, é escolástico e Tomás de Aquino. É ele que vai realizar isso em mais alto grau. É o que nos é legado. Então, depois, um século depois, ou menos até, no próprio século XIII, Tomás está no século XIII. Mesmo no século XIII, 2 anos depois da morte de Tomás de Aquino, ele vai ter algumas teses condenadas pelo bispo de Paris. Depois essa condenação vai ser revogada por autoridades superiores a esse bispo. Mas vamos dizer assim, o estrago já tinha sido feito. Então a fama de Tomás ela já não era boa, a fama dos dominicanos, dos franciscanos já não eram tão boas, porque eram monges mendicantes. A influência de Tomás também já não era muito boa, não era muito agradável por conta do Aristóteles, que era um elemento estranho. O pensamento hegemônico era ainda o de Agostinho. Então, essa condenação ela veio para frear um pouco a influência de Tomás. Então, no século seguinte, mesmo no século XIII, na virada para o XIV, nós já teremos teólogos, filósofos franciscanos que já vão começar a fazer uma maior separação entre teologia e filosofia, ou entre conhecimento sobrenatural e conhecimento natural, entre o conhecimento que se fundamenta na fé e o conhecimento que se fundamenta no conhecimento humano. Isso no século XIV. Aí depois, na modernidade, elas vão dar quase que praticamente separadas, né? A filosofia vai... o que nos foi legado, né? A filosofia vai ser uma coisa, a teologia vai ser outra, e, claro, elas vão se influenciar, vice-versa, mas não de modo tão explícito, talvez. Agora, Tomás de Aquino, e de onde vem a influência dele? Já que ele é condenado, tem essas teses condenadas, e depois tem essa separação entre filosofia e teologia, ou entre conhecimento natural e conhecimento sobrenatural. Da própria ordem dominicana, eu acredito. A própria ordem dominicana, que é a ordem que Tomás de Aquino pertencia. Lembrando, a ordem dominicana é uma ordem religiosa. Dentro da igreja tem várias ordens religiosas, são leigos. Esses leigos eles podem vir a se tornar sacerdotes, mas em geral são leigos. Eles não recebem o sacramento da ordenação, eles fazem votos de castidade, obediência e pobreza. Então, são espécies de monges. Em cada ordem religiosa, ela vai dar um enfoque. Alguns são missionários, outros focam na vida contemplativa, outros focam na vida militar, são monges militares, como os Cavaleiros Templários. Existem monges... E eles são pregadores. São pregadores. Com um enfoque muito grande nos estudos. Então, eu acredito que a própria ordem dominicana, que vai crescer bastante nessa época, vão ser aqueles que vão levar à frente o legado de Tomás. E acho que a primeira grande influência, né? Então, voltando, na própria vida de Tomás já tem bastante influência. Ele vai ser conselheiro de papas, ele vai ser conselheiro de reis, ele vai participar de concílios. O Concílio de Florença, que é um dos que definem os 7 sacramentos, vai ser utilizado explicitamente um texto de Tomás, que é sobre os artigos de fé e os sacramentos. Então ele já tem essa influência como conselheiro, como os estudos dele vão ser utilizados em concílios. No Concílio de Lyon, ele vai participar do Concílio de Lyon. Dante Alighieri, que é também do século XIII, o autor da Divina Comédia, já vai colocar o Tomás de Aquino no paraíso. Então, lá na Divina Comédia tem o inferno, o purgatório e o paraíso. Lá no paraíso ele coloca Santo Tomás de Aquino. Então, já no próprio século ele tinha os seus simpatizantes, né? E depois da morte de Tomás de Aquino, acho que um evento que a gente pode destacar é o Concílio de Trento. Deixa eu pegar um relato do Papa Leão XIII sobre o Concílio de Trento. O Leão XIII vai dizer o seguinte, ó:
Isso é bastante famoso. Abre aspas. Leão XIII é do século XIX. O maior elogio que Tomás recebeu, e inteiramente exclusivo dele, e não compartilhado com nenhum outro doutor católico, é que os padres do Concílio de Trento fizeram parte da ordem do conclave, colocar no altar, próximo aos códices das Escrituras Divinas e dos decretos dos sumos pontífices, a Suma de Tomás de Aquino, na qual eles poderiam procurar conselho, razão e inspiração. Então, como nos relata o Papa Leão XIII do século XIX, Tomás de Aquino teve uma grande influência no Concílio de Trento. E depois, né, nós teremos vários discursos de papas que vão sempre legitimar essa prioridade de Tomás de Aquino nos estudos filosóficos teológicos da Igreja Católica. Então, acho que pelo menos na Igreja Católica, a gente vai ter muito essa afirmação dos papas, o que não significa que ele tenha sido buscado, né? O que não significa que esses decretos eles foram seguidos. Na filosofia, Tomás de Aquino ele vai ser importante porque ele vai ser um dos autores a ser, talvez, assim, criticado na Idade Moderna. Então, a gente sabe que nos primeiros séculos da Idade Moderna, as universidades, os jesuítas, eles utilizavam bastante da filosofia aristotélico-tomista, junto com outras influências, como Duns Scotus, do século XIV, que eu disse que foi um dos responsáveis por começar a separar a filosofia de teologia, conhecimento natural de conhecimento sobrenatural. Então, a filosofia aristotélico-tomista vai ser bastante utilizada pelos jesuítas, que ali nos primeiros séculos da modernidade vão estar fazendo essa função da educação nas universidades. Então, nós temos vários filósofos modernos que foram educados por jesuítas que, por sua vez, utilizavam bastante da filosofia aristotélico-tomista. Então, a gente sabe que Descartes, Hume estudaram com jesuítas. A gente sabe que na Alemanha isso vai permanecer por mais tempo. Nós sabemos que até a época de Kant, no século XVIII, nós temos relatos de que o ambiente ainda tinha um aristotélico-tomismo já nas suas últimas fases, mas ainda existia no século XVIII. Vai ser a filosofia da escola, que é o que o Kant chama, né? Filosofia da escola. Nós sabemos que tem também influência nos primeiros alguns teólogos luteranos. Sim. Tem uma escola luterana ali no início, né, que vai trabalhar, aí associando escolástica com Tomás de Aquino, né?